Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui, dar início à série de webcasts sobre Windows Server 2012, sobre Exchange, um monte de coisa aqui que a gente programou para vocês. Esse é o evento que a gente criou chamado MVP IT Showcast. Esse evento ele constitui em 41 webcasts, a gente tem 17 profissionais da área de infraestrutura. A gente vai falar sobre muita coisa legal e esse está sendo o nosso primeiro webcast. A ideia é de fazer 3 webcasts semanais, então a gente vai ter muita coisa, falar sobre PowerShell, interoperabilidade, Windows Server, Active Directory, SharePoint e muita coisa mais. No finalzinho aqui eu vou tentar passar a lista da agenda e eu vou passar os links também para vocês acompanharem aí as informações sobre o evento. Então esse aqui especificamente vai ser para falar sobre as novidades do Hyper-V, o Hyper-V 3. A gente vai começar aqui. Antes disso, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista de infraestrutura, trabalho hoje como especialista de mensageria e de colaboração, trabalho com SharePoint, Exchange, um pouco com virtualização também na IBM aqui na Austrália. Eu sou MVP de virtualização há 3 anos e trabalho com virtualização também já desde 2003, 2004. Para quem quiser manter o contato aí, meu Twitter, meu blog. Esse é o meu blog em inglês, eu coloquei aqui correndo, depois eu vou tentar passar para vocês aqui meu blog em português. O moderador é o nosso grande MVP também, Alexandre Prado, lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar ajudando a gente aqui nas perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode descer o pau aí no Alexandre. No finalzinho, a gente pode ter um bate-papo aí também sobre algumas perguntas que vocês possam ter. A gente pode discutir aí sobre o que vocês tiverem de dúvidas. A gente vai estar passando as informações também via Twitter. Então, se vocês quiserem, mantenham contato via Twitter comigo e com o Alexandre. Bom, é difícil a gente tentar falar sobre o Hyper-V, essa nova versão, em somente 1 hora. Esse webcast aqui eu até acho que a gente vai passar um pouquinho de 1 hora, vai ser mais ou menos 1h20. Pra vocês terem uma ideia, no TechEd Estados Unidos, North America, eles tiveram 2 apresentações de 1h30 cada uma para falar só sobre as novidades. Mesmo assim, ainda não deu para falar de tudo. Então, aqui eu tentei pegar as mais interessantes, e mesmo assim, as que a gente não está cobrindo aqui, vamos ter webcasts específicos para falar somente sobre elas. Então, a gente vai aqui falar um pouco sobre a escalabilidade, os novos limites do Hyper-V, depois a gente vai falar sobre as novidades de rede, gerenciamento, performance, alta disponibilidade, a mobilidade que a gente tem hoje com as máquinas virtuais, com essa nova versão, recuperação de desastres, backup, o Hyper-V Réplica e alguns anúncios aí também. É difícil, é complicado falar sobre as novidades, porque se você perguntar para mim o que foi, por exemplo, modificado no Hyper-V, é fácil, tudo. Tudo foi modificado, tudo foi melhorado, e a gente tem várias outras alterações também, várias novidades que são bem interessantes, a gente vai tentar cobrir alguma delas aí, mas se a gente for comentar cada uma delas, a gente vai ter que ficar aqui praticamente 1 semana só falando sobre o Hyper-V. E entre delas, a gente vai tentar falar das mais interessantes, como eu falei, a gente começando aqui com a escalabilidade e alguns limites do Hyper-V, e falando sobre a ideia do Windows Server 2012. Eu acho que o Hyper-V é uma das funcionalidades que mais foi aprimoradas, que mais teve recursos adicionados no Windows Server 2012. A gente tem um leque aí de várias outras configurações e opções bem interessantes de 2012, mas eu acho que o Hyper-V foi um dos focos principais do time que estava trabalhando em cima do produto. A ideia do Windows Server 2012, ela se constitui em somente uma frase, é simplesmente otimizado para nuvem. Você consegue aqui rodar tudo e rodar qualquer tipo de nuvem. Não importa se é nuvem pública, se é nuvem privada, se é nuvem híbrida, a elasticidade aqui também, a praticidade, a flexibilidade, ela vai estar presente nessa nova versão do Windows. Então, o Windows Server 2012 seria o servidor otimizado para nuvem. E a ideia é não só oferecer a virtualização, a ideia é a gente oferecer mais do que isso, oferecer ferramentas para gerenciamento, ferramentas para que você tenha o seu
servidor inteiro, todo o seu ambiente virtualizado, e tenha todas as ferramentas que você precisa para gerenciar. Então, a gente começa pela instalação, upgrade, administração, todo o gerenciamento de máquina física e máquina virtual, o monitoramento, o disaster recovery, o backup, quase tudo a gente vai conseguir usar as próprias ferramentas do Windows, sem a necessidade de ferramentas de terceiros ou as próprias ferramentas da Microsoft. Então, a gente vai conseguir aqui ter a base da nossa Private Cloud usando o Windows Server 2012. Leandro, eu consigo ter minha Private Cloud para 2012? A ideia de Private Cloud, ela precisa de mais recursos. O sistema operacional aqui em questão, ele seria a base, mas a gente precisa ter aí o gerenciamento, por exemplo, das nossas stores, gerenciamento, a automatização, a integração de serviços, e aí a gente já entra com outros recursos, outros componentes, como o System Center e por aí em diante. Então a gente vai falar sobre isso também em outros webcasts específicos para esses assuntos. Então aqui a gente vai conseguir também, com os novos limites, colocar vários servidores em somente um. Com os novos limites agora do Hyper-V, por exemplo, a gente consegue rodar máquinas com 1 TB de memória e 64 processadores virtuais. Isso pode parecer um limite que vai ser impossível de se conseguir, ainda mais para o nosso ambiente que a gente tem no Brasil, mas algumas empresas possuem sim servidores de alta capacidade como esses. Algumas delas já estão fazendo testes, já tem até uns prints que eu coloquei aqui para vocês para mostrar um pouco dos servidores que já estão em produção, rodando com o Windows Server 2012 e o Hyper-V e com esses limites. Então, como eu falei, a gente vai ter qualquer aplicação, qualquer nuvem, desde que seja, não importa se é pública, se é privada, todas as nuvens vão rodar com base do 2012. O Azure, por exemplo, ele já tem a base dele, que seria também o Hyper-V com o Windows Server 2012, um pouco modificado, mas é uma ideia aí para mostrar para vocês como que o Windows Server 2012 vai estar preparado para a estrutura de nuvem. E não importa, por exemplo, se você tiver uma empresa e quiser abrir um data center para oferecer serviços, sei lá, hospede seu servidor no meu data center, e eu vou te oferecer um desconto, vamos ter serviços de monitoramento, blá blá blá. Esse data center, esse sistema também pode ter o Windows 2012 aí embutido. Então, todo esse gerenciamento a gente vai ter aí o 2012 por trás. Estilo de trabalho moderno, não sei se vocês já puderam brincar com o 2012, ele tem uma nova interface interessante, ele tem aquele menu, não menu inicial, mas o Start Screen, e o Server Manager também, show de bola, ele consegue gerenciar seu servidor inteiro, praticamente se você tiver o Server Manager na sua frente, você consegue fazer tudo que você precisa e não precisa mais de nada. E ele consegue, por exemplo, você agora pode instalar ele e utilizar ele através do Server Core, e várias outras coisas que a gente vai comentar aqui durante o nosso evento. Então, eu vou começar aqui com a parte de limites do Windows Server 2012 com o Hyper-V. A gente tem no PowerPoint. Opa, sumiu meu PowerPoint. Bom, tinha uma imagem aqui com os limites do Windows Server, do Hyper-V 3. A gente comenta sobre Hyper-V 3, mas o número 3 ele é só uma versão, não é um nome oficial. O nome oficial mesmo é Windows Server 2012 Hyper-V. Então a gente usa o nome Hyper-V 3, mas esse não é o nome que o time de produto utiliza. Eu acho que é mais fácil utilizar esse nome. Mas aqui o que está faltando aqui, só para ficar mais claro, seriam os novos limites, como por exemplo o host. Ele agora está suportando 64 máquinas em cluster. Sei que isso é um valor anterior a 16, agora a gente está com 64 máquinas em um único cluster. Isso pode parecer muito, mas para ambiente de private cloud, em grandes ambientes, isso é até interessante e dá uma economia de energia muito grande também. Ao invés de usar vários clusters com várias stores, a gente consegue criar um ambiente único de cluster. 8.000 máquinas virtuais rodando nesse ambiente, 320 logical processors na máquina física,
4 terabytes de memória na máquina física também. O Virtual Processor por host são 2048, por máquina virtual a gente consegue agora ter 64 processadores. Esse é um exemplo com 32, eu tenho outro exemplo aqui, esse exemplo de monitoramento com o Windows Server 2012 com esses 32 processadores, e esse é um outro com 64 processadores virtuais. Então esses são uns SQL Server em produção. A gente tem aqui os 64 processadores e 1 tera de memória para uma máquina virtual. Então a gente às vezes é difícil ver isso em máquina física. Eu acho que posso contar no dedo aqui quem já deva ter trabalhado com máquina tão robusta como essa, mas numa máquina virtual vai ser interessante ver esses valores. Eu sei que é muita coisa, mas como eu falei, é interessante para quem mexe com data center, a ideia de ter esses sistemas com alta capacidade é uma ideia que eles estão planejando fazer. Então, esses limites já pensando no futuro aí, nos próximos anos. A gente também tem 1 tera, como eu falei, de memória para máquina virtual e máquinas ativas por host 1024. Então, por host 1024 e por cluster 8.000 máquinas. Bom, entrando aqui em mais detalhes, a gente vai falar agora sobre as melhorias de rede do Windows do Hyper-V, falando sobre uma funcionalidade que eu comento que seria uma checkbox que demorou 2 anos para ser feita. Quando o pessoal começou a planejar o Hyper-V, a nova versão dele, eles fizeram uma lista de requisições e o Program Manager, que é aquele Virtual PC Guy, eu não sei se vocês já viram ele no Twitter ou o blog dele, ele é o responsável por essa parte de novidades que vão ter no produto, enfim. Ele fez uma solicitação e a ideia dele era deixar os desenvolvedores nervosos, porque ele fez várias solicitações que eram impossíveis e ele falou, vocês se viram, você não tem que fazer. Uma delas foi essa opção aqui, que seria a ideia, hoje o que a gente tem é o que a gente, essa figura aqui, se você tem uma placa de rede física, ela vai ter que passar pelo servidor host, e depois ela é entregue para a máquina virtual através dos componentes da pilha de virtualização, o VM Bus. A ideia do SR IOV é de entregar essa placa de rede diretamente na máquina virtual. Então, sabe aquela opção de pass-through disk, quando você tem um disco muito grande, quando você precisa de um armazenamento maior de 2 TB no Windows Server 2008, a gente utilizava aquele pass-through disk. E para performance também. Essa é a mesma ideia, a gente consegue colocar a placa de rede dentro da máquina virtual e entregar ela sem a necessidade de passar pelo sistema host. Isso é uma checkbox que você coloca no switch virtual quando você está criando. Mas aquela checkbox, sempre que você clicar, você vai lembrar dos 2 anos que os desenvolvedores passaram para fazer ela funcionar. Então, é uma solução que, para ambientes de alta performance, para quem precisa ter muito I/O de rede, não perder nada, essa é uma opção muito interessante também. E ele suporta, um dos benefícios, ele suporta Live Migration. Então é até meio estranho você pensar, pô, você tem uma máquina virtual aqui, no servidor A, com uma placa de rede física, e você vai fazer um Live Migration dessa máquina virtual com outro servidor. Como é que é, Leno? Eu tenho que mandar a placa de rede também? Aí já é burrice, né? Mas nesse caso o sistema vai conseguir pegar uma placa de rede lá do outro servidor e vai conseguir dedicar ela diretamente nessa máquina virtual. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui também, aproveitando, seria a opção de NIC Team, aquela opção da gente colocar 2 ou mais placas de rede, até 32 placas de rede, funcionando como se fosse uma só. Então a gente pode ter o balanceamento ou a alta disponibilidade nesse caso. Aquela também é uma opção muito interessante, mas que o pessoal da Microsoft odeia, os PFs da Microsoft não gostam muito. Porque antigamente, quando os clientes ligavam para a Microsoft e falavam, a gente está com um problema aqui de NIC Team. Aí o cara falava, aí você tem que ligar para o seu fornecedor de hardware. Então era fácil, né? Só falar para ligar para o fornecedor e aí estava tranquilo. Hoje, se alguém ligar lá para a Microsoft falando que está com problema de NIC Team, eles vão ter que dar suporte à solução
se você estiver utilizando um sistema operacional para fazer isso. Então, essa é a checkbox que eu falei para vocês. Então, quando você cria uma placa de rede, um switch virtual, vocês vão ver aquela opção ali embaixo, e isso vai fazer com que aquela placa de rede seja dedicada somente para aquela máquina virtual. Então, para quem precisa de muito I/O de rede, essa seria uma opção muito interessante. Esse switch virtual, ele também foi alterado. Para falar a verdade, essa alteração foi simplesmente alguns recursos foram adicionados, mas a Microsoft também fez com que ele fosse aberto, código aberto. Antes de mostrar alguns exemplos aqui de empresas que fazem ferramentas que utilizam esse switch virtual, a gente tem hoje na library lá do MSDN, tem uma library lá uns códigos, uns exemplos de como usar o switch, esse extensible switch, para você criar alguma função. Então, é como se você estivesse na frente do switch virtual do Hyper-V, que as máquinas virtuais estão utilizando, você pudesse abrir um console lá e fazer alguma coisa, sei lá, como se fosse um Cisco mesmo, fazer uma configuração de monitoramento, fazer um redirecionamento para o port mirroring, para alguma configuração específica que você precisa, você tem controle praticamente do que você quiser fazer. E alguns parceiros já estão trabalhando para fornecer essas funcionalidades. Aqui alguns exemplos de captura de extensões, algumas opções de extensões de parceiros conseguem capturar o tráfego e gerar, por exemplo, um redirecionamento do tráfego, um mirroring do tráfego para relatório. A gente já tem o port mirroring, é só uma checkbox que tem lá no Hyper-V, a gente consegue já fazer isso sem essa opção, mas esses parceiros dão outras configurações mais avançadas. Ele não modifica o tráfego existente, então você consegue fazer sim algumas ACLs, mas essas configurações padrões elas não vão modificar o tráfego existente. Outro exemplo aqui de extensões usando o WPF, como por exemplo o firewall virtual que a empresa F9 conseguiu fazer. É um firewall justamente para essas máquinas virtuais, onde você consegue falar, esse grupo de máquinas virtuais não consegue falar com aquela, eu quero bloquear a porta 25 desses servidores aqui de Exchange para aqueles servidores lá dos nodes, e enfim, você consegue ter o controle aí do tráfego das máquinas virtuais. Aqui tem uma prevenção de Denial of Service Attack, criado pelo Broadcom, então ele consegue ver quando a máquina virtual está recebendo muita solicitação, pode ser um Denial of Service Attack, um ataque de negação de serviço, e aí o sistema pode gerar um alerta ou pode simplesmente bloquear. Então aqui são os exemplos de alguns parceiros. O Cisco foi o primeiro parceiro, esse Cisco Nexus UV, ele foi o primeiro parceiro que criou essas extensões. Então quando você instala essa extensão, você consegue também gerenciar e habilitar elas através do Hyper-V Manager. Então você não vai precisar, por exemplo, de uma outra solução. É claro que esses parceiros eles podem criar, sei lá, um programa que abra e que você consiga ter uma visão melhor, umas configurações mais avançadas do sistema, mas basicamente você consegue habilitar isso e configurar isso através do Hyper-V Manager. Falando sobre alta disponibilidade, a gente agora consegue, da mesma forma que a gente consegue fazer com que uma placa de rede seja disponível para uma máquina virtual, SR, IOV, a gente consegue também fazer com que uma HBA seja disponível seja dedicada somente a uma máquina virtual. Isso é interessante para quem quiser fazer cluster de máquina virtual, gas clustering, que a gente fala, né? Então, normalmente a gente tem a máquina física em cluster, mas em alguns ambientes a gente precisa ter a solução na máquina virtual em cluster. Então aqui agora a gente tem a performance de como se fosse uma máquina física mesmo acessando uma HBA. O limite de cada máquina virtual seriam 4 placas HBA por máquina virtual. E os sistemas operacionais que estão suportando isso hoje é o Windows Server 2008 e o Windows Server 2012 na máquina virtual. Eles estão trabalhando para aumentar esse suporte, então vocês vão ver algumas novidades no futuro em relação a isso. E aqui também, assim como o SR e IOV, ele também trabalha com Live Migration. Então você ainda continua fazendo Live Migration das máquinas virtuais, mesmo tendo uma placa de rede física ou uma HPA dedicada para a máquina virtual. Isso é interessante
E aqui a gente tem uma opção aqui, um print screen de uma máquina virtual com essa HBA. Você consegue criar os WWNN e o WWPN, que é a identificação da máquina para acessar a HBA, e aí você consegue identificar ela e ter acesso da máquina virtual. Uma outra coisa que também, visando essa questão de Private Cloud, é o Port ACL. Essa opção aqui, Port Echo, como eles falam, é de você criar regras de firewall nesse switch virtual que a gente tem no Hyper-V. Então vamos supor que você trabalha num ambiente de data center, e você tem várias máquinas virtuais na mesma rede, utilizando o mesmo switch virtual. Você precisa fazer algumas regras para que a máquina A não consiga acessar a máquina B usando conexões inbound na porta, sei lá, porta 21. Então aqui a gente consegue criar uns comandos no PowerShell. Essa é uma funcionalidade que a gente só tem no PowerShell, não tem uma interface gráfica ainda. E a gente consegue falar, ó, quero que a máquina A ou a subnet 192.168.0 não consiga acessar aquela máquina específica na porta 25 sendo inbound. A gente precisa ter um hardware específico para fazer isso. A gente não precisa de um switch ou um roteador específico para fazer isso. A gente consegue fazer isso através do próprio Hyper-V. Então aqui também é um outro exemplo que a gente consegue além da virtualização. Não é só ter a máquina virtual rodando e pronto. A gente consegue também criar computadores e várias outras opções aqui de monitoramento da máquina virtual. Essa é uma das poucas opções que a gente tem através do PowerShell. Embora é bem simples, não é complicado. A gente vai ter um webcast somente para falar sobre o PowerShell, como trabalhar com Hyper-V e o PowerShell. Então vocês vão ver como é simples trabalhar com o PowerShell e o quanto ele pode ajudar e automatizar a vida do administrador de ambientes virtuais com Hyper-V. Bom, a gente já conhece que as funcionalidades, os benefícios de uma máquina, de um ambiente virtual são muitos, né? Então a gente consegue ter vários benefícios, economia de energia, economia de espaço físico e vários outros também. Então, por que não pensar em virtualizar a nossa rede, também? Fazer com que a rede esteja virtual. Porque se vocês pensarem no ambiente de Private Cloud, a gente pode ter clientes que tenham, ou clientes internos ou externos, que sejam, que tenham o mesmo endereço IP, mas que estão em serviços diferentes. Por exemplo, você tem lá um ambiente somente para o seu departamento de financeiro ou somente para aquela localidade específica. Aqui na Austrália está tendo muito isso, as empresas do governo, os órgãos do governo eles não podem usar Public Cloud, então eles estão montando as Private Clouds deles e vai ter uma localidade só para que todos os departamentos consigam acessar. Mas cada departamento do governo, eles vão ter um ambiente meio que diferente de cada um deles, meio que separado de cada um deles. Então esse é o exemplo do Network Virtualization, como ele poderia ajudar nesse exemplo do governo aqui australiano. Eles poderiam fazer com que, por exemplo, departamento de imigração e departamento de sei lá, blá blá blá, eles consigam ter as máquinas virtuais com o mesmo IP rodando na mesma rede física e no mesmo servidor virtual. Então vamos supor, você tem um servidor só e você tem 4 máquinas virtuais, Blue Corp e Red Corp. E as duas têm esses IPs que são conflitantes e se eles estiverem na mesma rede, eles vão conflitar. Então o Network Virtualization vai fazer com que essa estrutura seja virtualizada. A gente vai ter aqui 2 IPs. A gente vai ter uma estrutura chamada Customer Address Space, o CA, e esse vai ser o IP do usuário final, do cliente que está utilizando esse serviço. Então aqui nesse caso a gente tem o Blue e o Red. O Blue vai ter o IP 5 e 7 e o Red também com o mesmo IP. Lembrando, os dois rodando na mesma rede. E aqui a gente vai ter também o nosso IP por trás dessa estrutura, que é o Provider Address Space. Esse vai ser o IP que a estrutura de virtualização vai estar gerenciando. Então, cada máquina virtual, não sei se vocês conseguem ver ali, ela vai ter o IP 92.168.4.11 e o 92.168.4.22. Seria a estrutura do host e o IP virtualizado através desse host. Essa é uma opção que precisa do System Center Virtual Machine Manager para ser habilitada, para ter uma interface gráfica.
Mas você consegue sim habilitar e utilizar o Network Virtualization só com Hyper-V puro, mas só via PowerShell. O legal do System Center é que é muito fácil de fazer isso. Quando você olha isso, você fala, interessante, mas essa é uma daquelas opções que tem uma estrutura ferrada por trás, com uma porrada de servidores, um monte de System Center, enfim, é bem simples mesmo. Para quem tem System Center, Virtual Machine Manager, 3, 4 cliques você já consegue estruturar isso. Utilizando o Hyper-V, vai ter que fazer isso através do PowerShell. E vocês vão ver aqui que o Customer Address Space, que é o IP 10.0.0.5 e o 7, ele vai ser reservado para cada cliente, mas o IP que a máquina física está vendo aqui seria o Provider Address Space. Nesse meu exemplo aqui, eles estão com o mesmo IP também. Seriam 4 IPs diferentes aqui no meio. Esses dois aqui, ó, seria 2 IPs ali, 2 IPs aqui, mas seriam diferentes, em subnet diferentes. Então isso seria possível através do Network Virtualization. Várias máquinas virtuais rodando no mesmo ambiente, na mesma rede física, mas com um limite aí entre elas para gerenciamento, para utilização dessas máquinas. Eu tenho um print screen aqui do VMM. Quando você cria essa estrutura de IP virtual, há um wizard que abre ali. O wizard, se não me engano, ele tem 4 ou 5 telas só. E aí você consegue ter todas as placas, você consegue ver a estrutura de IP do cliente e essa estrutura de IP física. Uma outra funcionalidade interessante que a gente tem agora para a rede, que gera muito benefício em relação à performance, é o Dynamic Virtual Machine Queue. Então, para vocês entenderem como isso funciona, quando você tem uma placa de rede 2008, por exemplo, essa placa de rede ela só pode utilizar um núcleo do processador. Então, se você tiver mais que um núcleo, eles não vão poder ser utilizados para essa máquina física da máquina virtual. Esse é sem o VMQ. Quando você tem o VMQ estático, ele consegue utilizar mais que um processador, que é o que a gente tem em 2008 R2, mas ele não consegue fazer com que seja estático, ele não consegue distribuir. Por exemplo, o servidor, eu preciso de mais um, ele consegue colocar, eu preciso modificar do terceiro, mandar para o segundo, ele não consegue fazer uma estrutura dinâmica. Isso é o que a gente consegue agora no Windows Server 2012. A gente consegue ter uma estrutura dinâmica utilizando o Dynamic Virtual Queue. Dynamic Virtual Machine Queue, perdão. E isso vai fazer com que a performance da máquina física, da placa física para a máquina virtual seja muito melhor com relação às versões anteriores. Uma outra opção interessante aqui é o Quality of Services. Então, de novo, na estrutura de Private Cloud, às vezes você precisa, ou na sua estrutura mesmo, sem ser uma Private Cloud, a gente precisa às vezes fazer com que uma máquina virtual tenha um acesso maior à rede do que as outras. Por exemplo, tem um servidor ali que eu preciso fazer e uma placa de rede só de 10 GB, por exemplo, eu estou dividindo ela entre 4 servidores. Mas tem um servidor que eu preciso fazer com que ele utilize 70% daquela placa de rede. Então agora a gente consegue fazer esse Bandwidth Management, o Quality of Services, diretamente na máquina virtual. A gente consegue fazer qual que é o máximo e o mínimo daquela máquina virtual, quanto que ela vai utilizar daquele switch virtual que a gente tem. Então isso é interessante para quando a gente tem várias placas de rede, várias máquinas virtuais utilizando somente uma placa de rede. Isso a gente vai fazer com que máquinas que precisam de mais I/O tenham uma performance, tenham um acesso mais privilegiado àquela placa de rede. Bom, vamos falar aqui agora sobre gerenciamento e performance. Pessoal, qualquer dúvida aí, fique à vontade, o Alexandre aí já está mandando bala, respondendo várias perguntas. E depois a gente comenta um pouco sobre elas também, faz um bate-papo aí. Vamos falar aqui sobre o gerenciamento e um pouquinho também sobre a performance e melhorias de performance do Hyper-V. A começar com o gerenciamento, não sei se vocês já utilizaram no 2008 R2, uma biblioteca do site do TechNet, que você consegue incorporar alguns comandos no PowerShell para gerenciar o seu Hyper-V. É até interessante, você consegue fazer umas configurações básicas, criar a máquina virtual, alterar as configurações da máquina virtual, enfim. Agora, no Windows Server 2012, não só no Hyper-V, em geral, no sistema operacional inteiro, tudo é possível através do PowerShell.
Então, todo o gerenciamento da máquina física, da máquina virtual, de toda a sua estrutura de private cloud pode ser feito através do PowerShell. Tem muita gente que, como eu, odeia comandos, linhas de comando, né? Por exemplo, se vocês já tentaram adicionar um IP via PowerShell, um IP é um comando de umas 4 linhas mais ou menos. Então, a gente tem um meio para trás. Eu, por exemplo, sou desenvolvedor, aí você já pensa, pô, você vai precisar ter alguns conceitos de desenvolvimento. Eu não tenho a mínima ideia de como gerar um comando para fazer com que todas as minhas máquinas virtuais tenham uma réplica num outro servidor. Isso é muito simples, você só precisa saber usar os comandos simples, como por exemplo help, get, command, e aí você vai conseguir utilizar e gerenciar todo o seu ambiente através do PowerShell. Eu vou fazer alguns exemplos depois, não nessa demonstração aqui, mas a gente vai ter alguns uns webcasts também para falar sobre isso. Uma outra coisa interessante também é que aquele o Virtual Machine Connect, aquela janela que abre quando você conecta uma máquina virtual, ela agora suporta RemoteFX. Então, se você está utilizando o RemoteFX, geralmente a gente usa esse recurso através do Remote Desktop. Se você tiver hoje uma máquina rodando com Windows 8, Windows 7 lá, e quiser utilizar o RemoteFX para ter uma visibilidade mais interessante dos recursos gráficos da máquina, você consegue utilizar aquilo através do Virtual Machine Connect. Você não precisa abrir uma estrutura de uma conexão remota de área de trabalho. Uma outra coisa bem interessante também em 2012, que pessoalmente eu acho muito interessante, inclusive quando você instala o Windows Server 2012, a configuração padrão através do módulo Server Core. E agora você consegue ativar a interface gráfica e desativar também. E ele tem uma opção que fica no meio termo. Você não tem interface gráfica, mas você tem alguns componentes como o próprio Hyper-V Manager, o Server Manager e alguns outros componentes também. Seria uma forma de gerenciamento sem interface gráfica, mas com algumas ferramentas para que você não fique tão dependente das linhas de comando. Então é interessante também, essa opção faz com que a gente consiga ter mais performance e a máquina física ela não vai ter um footprint tão grande. A gente vai ter vários updates, como a gente tem, por exemplo, num ambiente de full installation, e a segurança também vai ser muito maior, já que algumas aplicações, alguns serviços são desabilitados quando você utiliza a versão do Server Core. Então, essa é uma boa prática de sempre instalar o Hyper-V em modo Server Core. Monitoramento de máquinas, a gente tem essa opção que só é do Hyper-V, mas é utilizada através do cluster. Você precisa do Failover Cluster Manager, e essa opção você só vai conseguir habilitar através do Failover Cluster. Então você não vai conseguir ter um servidor Hyper-V standalone e utilizar essa configuração. Isso simplesmente faz com que a máquina física consiga enxergar o que está acontecendo na máquina virtual e você consiga gerar alertas. No próprio Failover Cluster Manager e no Hyper-V Manager, você consegue ver quando a máquina virtual está com algum problema quando você configura o VM Monitoring. Você pode monitorar serviços e Event Viewers. E quando alguma coisa acontece, por exemplo, se o serviço está fora do ar, a máquina física ela consegue disparar um alerta lá e você consegue ter um Event Viewer e com base nesse Event Viewer você pode disparar um alerta não sei, um e-mail ou uma tarefa para automaticamente configurar a máquina virtual lá para fazer algum disaster recovery ou um troubleshooting automático. Essa é uma opção bem interessante. Aqui tem um outro exemplo de como a máquina física vê a máquina virtual com um problema. Ele está mostrando ali Running Embedded Failure. Essa mensagem foi alterada, não é mais Embedded Failure. Essa imagem aqui que eu tenho já é antiga já. Mas ela mostra uma outra mensagem ali. Você consegue, através da máquina física, sem se conectar na máquina virtual, você consegue falar, opa, aquela máquina ali está com satangoso no corpo, aquela máquina ali está com algum problema e a gente vai ter que tomar alguma ação. Em alguns ambientes a gente consegue até tomar essas ações automaticamente, fazer com que o sistema automaticamente configure e traga esse serviço, por exemplo, ao ar de novo. Essa é uma outra funcionalidade que só é possível através do PowerShell, é o Resource Monitoring.
O que deu para perceber, que a gente conversou com o time de produto, é que essa é uma opção, vamos supor, uma versão 1.0. Não foi, eles não tiveram muito tempo de mexer com essa opção. Está funcionando até interessante. Para quem não conhece o Resource Monitoring, ele faz com que você consiga monitorar suas máquinas virtuais e é muito legal para aqueles exemplos que você está usando de public cloud. Então, sei lá, você vai na Divi ou numa fornecedora aí de public cloud, serviço, e você precisa fazer um sistema de pagamento por utilização do serviço. Então, todo mês você tira um relatório com base na máquina virtual ou num pool. Então, por exemplo, tem um cliente Peteca e aquele cliente ele tem um pool com 8 discos virtuais e alguns processadores e memória. Então, eu quero pegar tudo aquilo, eu quero saber quanto que aquilo vai custar para aquele cliente. Então, você consegue, como vocês conseguem ver aqui, você consegue extrair relatórios e falar, ó, aquela máquina virtual, ela utilizou X de memória no último mês, X de memória de processador nos últimos dias. E ela utilizou 90% do tempo ela estava utilizando o acesso da rede física e 90% ela estava utilizando a rede da internet. Então a gente consegue especificar a rede física, a rede A, B, C, rede de cliente, e a gente consegue tirar relatórios sobre isso. Então, hoje, você consegue criar um programa para fazer com que essas informações sejam muito mais aproveitadas. Então, aqui a gente consegue só monitorar, mas você consegue, por exemplo, criar um programa, sei lá, que consiga pegar esses valores e já colocar esses valores da máquina virtual, valores físicos, e já colocar informações de valor mesmo, de falar, ó, aquele cliente vai ter que pagar $10.000 nos últimos 2 meses que ele tem utilizado. Então isso a gente vai conseguir fazer usando essa configuração do Resource Monitoring. Bom, não sei se vocês já tiveram um problema com aquela configuração de importação de máquina virtual. Basicamente, se você quiser tirar uma máquina de um servidor A e mandar para o servidor B, a gente tem 2 opções. Primeiro é copiar os arquivos de VHD e criar a máquina na mão. Aí vai dar um trabalho, porque você vai ter que comparar as configurações antigas com a máquina nova. Isso vai ser muito importante para a migração de 2008 para 2012. A outra opção é você fazer a exportação da máquina virtual, utilizando o Hyper-V Manager, e depois importar. Hoje, no 2008 R2, a gente não consegue importar uma máquina que não foi exportada. Isso já não é mais um problema do 2008, no Windows Server 2012, perdão. No 2012 a gente consegue copiar simplesmente as pastas das máquinas, e aí você manda para o servidor novo, e o servidor consegue importar sem a necessidade da exportação. Uma outra coisa legal é que quando você importa a máquina virtual, o Wizard ele não verifica o caminho do HD, ele não verifica o nome da placa de rede. Então, se você tiver um caminho diferente, uma placa de rede diferente, você vai ter problema depois da importação e você não vai saber o que é. Você vai ter que abrir a máquina e ficar comparando lá, ficar procurando o que aconteceu. No Wizard do 2012, ele abre e ele fala, ó, você está importando, mas o caminho do HD virtual era outro. O caminho era, como está aqui, ó, era dvm/vm, alguma coisa. E eu não estou encontrando esse caminho nessa máquina nova. Então você vai ter que mandar agora, colocar aqui qual que é o caminho novo. Então, é muito interessante que ele consegue identificar problemas que você possa ter durante a importação. Placa de rede que tenha nome diferente, HD que seja em caminho diferente também. Isso vai ajudar muito nessa parte de migração para ambientes 2008 para ambientes 2012. Bom, falando sobre performance agora, tem uma pesquisa aqui que a Microsoft fez e eu queria também fazer com vocês aí. Qual que é o maior problema que vocês têm para expandir o ambiente virtualizado de vocês? Não para ambiente teste, para ambiente real. Por exemplo, no ambiente teste tem problema de memória, mas para ambiente real. Vamos ver o que a galera fala aí. Estou colocando um pool aí para vocês. Eu vou pedir para vocês clicarem aí para a gente ver qual que é o problema que vocês têm, qual que é a maioria do problema aí que a galera tem em relação ao ambiente virtual. Bom, já temos 5 aqui que estão falando que o problema é storage, 2 que é o problema é memória. Então, storage está em primeiro aqui, com 70%.
depois seguido de memória e depois por rede. Perfeito. É isso que a Microsoft conseguiu também. Para falar a verdade, essa pesquisa aqui ela só tem três resultados. Deixa eu mostrar aqui para vocês o porquê. Então aqui a gente finalizou com 61% de storage. Legal. Então aqui o nosso PowerPoint. Então, olha só os resultados. Como eu falei, só três resultados, porque CPU ninguém falou que seria o problema. Isso não só os clientes da Microsoft, como vocês também. Ninguém voltou em CPU. Em terceiro lugar ficou a rede, com 27%. Em segundo, memória. E o problema principal hoje é storage. Então a gente tem alguns benefícios agora no 2012. O primeiro deles que eu vou querer comentar, que não está aqui no PowerPoint, é o Disk Dump. É uma opção de fazer com que você consiga ativar, por exemplo, em libraries. Vamos supor que você tem uma pasta com vários templates de máquinas virtuais. Quando você quer uma máquina virtual, você só copia aquele VHD, starta a máquina virtual, já está rodando os scripts, já está tudo no esquema lá para você, com aplicações instaladas, enfim. Aquela pasta, se você habilitar esse disk de dumping, ele faz com que todas as informações sejam indexadas e ele consegue fazer uma economia de disco muito grande. Para libraries de HDs virtuais, essa economia pode chegar até 90%. Então você pode salvar 90% de espaço em disco aqui em relação a uma máquina virtual. Mas a preocupação não é tamanho, é performance. O problema maior aqui a gente está falando de performance. E uma das novidades que a gente teve em 2008, de 2012 é o VHDX, o novo formato agora para máquinas virtuais. Então, todo mundo sabe, 64 tera e a gente consegue HD maior. Bom, beleza. Esse não é, para mim, a maior novidade do VHDX. Eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas que melhoraram em relação à performance, em relação de segurança também, mas esse é o que o pessoal está mais comentando. Então, antigamente, só para simplificar aqui o que eu vou mostrar para vocês, antigamente, para quem precisava de mais 2 TB, a gente precisava utilizar o Pass-Through Disks. Hoje, com as novas melhorias, a gente não precisa mais utilizar Pass-Through Disks, que o que você vai perder de performance é considerável, não é muita coisa, não chega nem a 5% de um HD virtual para um HD físico dedicado para a máquina virtual. Então, a boa prática hoje é de utilizar HD virtual mesmo, direto na storage ou na máquina física. Não precisa mais utilizar pass-through disk. Só se você tiver algum disco maior que 64 TB. O Hyper-V suporta até 254 TB, foi o teste que eles fizeram até agora de um pass-through disk. Mas se você tiver maior que isso também, dá para fazer aí o teste. Aí vocês mandam para a gente aí o resultado. Em relação aqui aos outros benefícios que eu estava comentando agora com vocês, era muito difícil de acontecer, mas se você tivesse uma máquina virtual rodando, com a I/O acontecendo ali, e você desligasse a máquina física ou a máquina virtual, você poderia ter um HD corrompido. Não era comum ver isso, mas se você tivesse esse ambiente, não tinha volta, teria que restaurar lá o backup. Agora, com os logs internos e com a estrutura essa nova estrutura do VHDX, a segurança está muito maior em relação a esses corrompimentos do Hyper-V. Então você não precisa se preocupar mais com aqueles problemas de HD corrompido e tal, isso não vai acontecer mais. O Megabyte Alignment e o Enhanced Curve, ele consegue também fazer com que esses são os benefícios em relação à performance, com setores maiores e com blocos maiores também no HD físico e também na estrutura de HD virtual. Para mostrar isso em fatos, dá uma olhada aqui nesses relatórios com base no 2008 R2 e com base no VHDX, essa nova versão. Vocês conseguem ver aqui a primeira tabela com disco pass-through, ele consegue chegar a 155 mil IOPS lá. E vocês conseguem ver aqui também que o disco dinâmico, o disco diferencial, comparado com a versão antiga, o VHD, ele tem uma considerável ali 10% de melhoria. E dá uma olhada ali no disco, na diferença entre disco fixo e dinâmico. É praticamente o mesmo. Então, aquele negócio de fixo, dinâmico, aquilo ali, o fixo geralmente a gente usava muito por ser melhor, a performance ser melhor.
Desde 2008 R2, essa performance ela não é tão grande assim. A diferença de performance não é tão grande assim. Então hoje, é o que você quiser, pode usar fixo ou dinâmico. Eu ainda prefiro fixo, porque você tem a ideia de até onde você pode ir, até onde o seu servidor pode crescer. Tem muita gente que consegue criar uma porrada de disco dinâmico lá, e aí quando você vai ver, o servidor não tem mais espaço de disco para crescer. Aqui é outro exemplo também, muito mais interessante. Aqui vocês conseguem ver que a performance do disco dinâmico e do disco fixo é praticamente igual a um disco pass-through. Então, o que eu estava falando, hoje não se tem mais a necessidade de se utilizar disco pass-through. Para falar a verdade, você até perde. Quando você tem disco pass-through, você não consegue, por exemplo, fazer snapshots de máquina virtual. Utilizando PHDX aqui, agora a gente consegue, utilizando o HD virtual, a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa interessante do Hyper-V em relação à performance é o ODT, o Offloaded Data Transfer. Essa é uma configuração que a gente tem hoje para acesso a SAM, que quando a máquina virtual precisa acessar o SAM, ele faz o pedido de leitura, os dados são lidos na memória e os dados são gravados da memória para a SAM. Então, isso faz com que a estrutura de acesso à SAM utilize muito hardware da máquina. Não tem problema de performance na SAM, mas você tem muita utilização do CPU em memória na máquina física que você está utilizando para acessar aquela SAM. Quando você habilita essa funcionalidade, passando aqui para o próximo PowerPoint, a gente consegue ter uma performance muito maior para acesso à storage com o arquivo VHD ou VHDX. Aqui não importa qual deles você esteja utilizando. Isso faz com que você ganhe uma performance aqui muito interessante. Por exemplo, você vai fazer uma criação de VHD, uma extensão de VHD, ou até mesmo o VHDX Merge, o VHD e o VHDX Merge que a gente tem agora no 2002. Quando você tem um snapshot, você não precisa desligar mais a máquina virtual. Ela consegue fazer com um merge online, com a máquina no ar. Então isso faz com que o acesso a SAM não use tantos recursos de hardware. Isso acaba limitando a performance da SAM também. Você consegue, você cria um disco, por exemplo, e perde muito tempo com isso. E para mostrar para vocês também um outro relatório pequeno aqui de como isso consegue, o que a gente vai ver de resultado, alguns exemplos aqui, criação de VHD. Dá uma olhada aqui nesse outro relatório, sem o ODX, a gente criando um HD de 10 GB demora mais ou menos uns 2 minutos. E com o ODX demora menos, se não me engano, são 1,2 segundos para criar esse disco fixo, que seria aquele disco que ele cria de acordo com o tamanho do VHD, né? Então, isso vai ter uma performance muito interessante para essas tarefas do Hyper-V, como criação, expansão, merge e o Live Storage Migration também. O Live Storage Migration, quando a gente faz, ele com o Dash ou DX, a performance é muito interessante. Bom, falando agora sobre alta disponibilidade e recuperação de desastres, a gente teve muita coisa interessante aqui, muita coisa nova do Hyper-V também, a começar com o suporte, finalmente, o suporte do Windows Server Backup ao Hyper-V. A gente tem suporte em 2008 R2, mas é daquele jeito, né? Tem que instalar no 2008 tem que instalar um patch, no 2008 R2 funciona, mas não é aquela maravilha. No 2012, suporte total. Você consegue fazer o backup dessas máquinas virtuais sem nenhum problema. Para você abrir lá o servidor, você consegue fazer um backup das máquinas. Então, ele mostra lá as opções, as máquinas virtuais que você tem. Você consegue escolher quais você quer fazer o backup. Tem a opção também de fazer o backup do host. As configurações de permissão, de configuração do host. Configurações relacionadas somente ao Hyper-V. Então, todas as configurações, suítes virtuais, permissões locais daquele host, você consegue ter o backup ali, utilizando aquela opção ali de Host Components. Essa configuração que eu estava esperando já também, essa é uma opção que fazia falta, deixava a desejar no 2008 R2, e agora a gente finalmente consegue ter essa opção. Bom, alta disponibilidade e disaster recovery. O pessoal às vezes fala, eu tenho um cluster lá, tem uma máquina virtual, rodando uma porrada de máquina virtual, tem 3, 4 hosts rodando em cluster,
tem uma storage cara pra caramba lá, funciona com uma beleza, o cara se gaba todo. E, meu, se uma máquina estiver fora do ar lá, usa o Live Migration para se tiver algum problema no host, e se uma máquina física estiver fora do ar, eu tenho uma outra lá para segurar as contas. E o cara acha que isso já facilita, já salva a vida dele, né? Esse é o doce engano que eu coloquei ali. Vocês conhecem Satangos, né? Sabe que quando o garoto pega no teu pé, tudo vai para. Eu ia falar palavrão, mas a gente não pode falar isso aqui. O evento é organizado pela Microsoft. Mas aqui o negócio é o seguinte: se o servidor estiver fora, se a estrutura estiver fora do ar, o cara não tem uma segunda opção. Ele não tem como garantir que a estrutura dele seja disponível. Essa é a ideia do Hyper-V Replica. Só que antes de falar do Hyper-V Replica, eu quero falar sobre os problemas que a gente tem em altas comunidades de disaster recovery. Então vamos falar um pouquinho sobre os problemas e depois a gente fala do Hyper-V Replica. Olha aqui, esse exemplo que a gente teve do Tom Katrina, lá nos Estados Unidos. Ele passou em uma área que tinha vários data centers e o data center A seria o disaster recovery do data center B. E lá nos Estados Unidos eles também têm muito data center que estão na mesma placa tectônica e podem sofrer um tufão, um terremoto também, pode varrer lá o data center também disaster recovery. E não só isso, vamos voltar aqui para nossa realidade aqui no Brasil, né? A gente tem uma porrada de problemas aí com falta de energia, a gente também tem problema com enchente, aqui são dois exemplos. Eu morava num lugar ali na Penha, no Ticoatira, bem aqui da Penha. Ali, meu, tinha enchente direta. E eu quis procurar, mas eu não achei umas fotos de data center cheio de água, assim, um data center muito, praticamente alagado. Eu queria colocar aqui, mas não achei. É o que eu falei, quando o Satangos, ele pega no teu pé, não adianta, você nem precisa tentar lutar contra. Aqui não tem pássaro dourado que consiga derrotar aqui. E às vezes o poderoso Satangos pode aparecer, né? Não sei se vocês já viram aqui, tem um Satangos ali atrás e tem o poderoso Satangos no penúltimo episódio do Jasper. E ele volta com todos os poderes ali para acabar de vez com o Jasper. Mas com os pássaros dourados o Jasper consegue acabar com ele. Eu tenho vários exemplos e eu tenho certeza que vocês também têm muita gente aqui tem muita experiência para compartilhar sobre disaster recovery, ambientes que estiveram fora do ar. Se o cara tem backup, já é muito bom já, né? Às vezes o cara não sabe nem o que é backup. Quando eu tenho tempo, mas cada lenda que a gente escolhe, que a gente vê, que a gente escuta, que dá até vontade de chorar. Então esses são os desafios quando a gente precisa de um disaster recovery. A gente sabe que a gente precisa, mas a gente sabe que a gente não pode ter. Primeiro é o custo. Se você quiser ter um disaster recovery legal, você vai ter que ter uma storage replicando para uma outra localidade. Primeiro, onde você vai arrumar uma outra localidade para colocar uma storage e para fazer com que as duas repliquem? Isso já é caro pra caramba. A complexibilidade disso também já é outro problema que a gente encontra. Storage, aí vai ter que configurar storage de rede. Isso não é fácil de fazer, então tem toda aquela preocupação. A inflexibilidade também, a gente precisa fazer com que a estrutura seja altamente disponível e que esteja flexível de certa forma, não seja tão complexa. A replicação inicial, vamos supor que esses três primeiros problemas não seja, você consiga contornar, perdão. Então vamos por lá que você consiga fazer isso acontecer, aí você vai começar agora toda a replicação do seu data center. Terabytes e terabytes de dados para serem replicados. Isso vai ser uma maravilha. E ainda tem a questão da distância, né? Você tem lá uma mistura lá no fluxo de inferno lá para ser replicada e precisa ser com uma distância específica. A Serversoft, por exemplo, tem uns requisitos lá para distância entre data centers. Qual que é a ideia do Hyper-V Replica? Os caras falavam, a gente vai ter que fazer isso acontecer da forma mais rápida, mais simples e mais barata possível. E aqui os desenvolvedores fizeram milagre. Aqui os caras fizeram coisa que nem o Satangos esperaria. Eles fizeram com que você conseguisse replicar a sua estrutura de máquina virtual de um ambiente para o outro
com somente 2 servidores e uma placa de rede, uma conexão de rede entre as duas máquinas só. E essa conexão de rede não precisa ser uma conexão boa. Se você tiver 2, 5 mega lá para um ambiente normal, não é um ambiente também com muito IoT disso, mas um ambiente normal lá, você consegue fazer isso funcionar como uma maravilha. Então, não importa qual ambiente você tenha, tendo 2 servidores com Hyper-V instalado e uma placa de rede e uma conexão de rede entre os dois, você consegue ter um disaster recovery digno. Um disaster recovery que você pode ir para o carnaval lá, você pode ir para o feriado sem se preocupar. E aqui a gente tem disaster recovery de data center, a gente tem disaster recovery de dados, a gente tem também disaster recovery para corrompimento de disco, corrompimento, até um vírus que você possa pegar lá na sua máquina, você tem a opção de retornar o disaster recovery com base nas últimas horas que você configura lá. E aqui a gente tem ambiente para usar o disaster recovery para o escritório principal, para um escritório remoto, só disaster recovery, ou somente, ou no exemplo com um cliente utilizando um data center de terceiro lá. Então o cara usa o data center só para disaster recovery, ele manda a réplica para esse data center. Para esse primeiro ambiente a gente pode usar a integração com a Active Directory. Com esse segundo exemplo aqui a gente pode utilizar também a estrutura utilizando aí o certificado para ter a segurança também, já que a gente está mandando para um lugar que a gente não conhece, com os clientes também ali interagindo. Então, no primeiro ambiente ali, a gente tem somente uma porta no firewall habilitada para fazer aquilo acontecer. Então, são 2 servidores, conexão de rede e porta 80, que geralmente já é habilitada, a porta HTTP. Então, como eu falei, os caras fizeram um milagre ali, fizeram isso acontecer e maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona nessa nossa primeira demo aqui. Como eu falei, pessoal, a gente vai passar um pouquinho de tempo aqui. Vou compartilhar aqui só um minuto. Só queria ter a confirmação aí. Alexandre, você está aí, cara? Eu só queria confirmar com você se vocês estão vendo a minha tela aí com as minhas máquinas virtuais. Alexandre? Você consegue ver minhas máquinas, cara? Léo, a sua conexão caiu. Você consegue me ouvir? Eu tô ouvindo, mas a tua área de trabalho não tá aparecendo, não. Deixa eu ver aqui, cara. Eu acho que agora foi, hein? Tá, agora tá aparecendo. Valeu, cara. Obrigado, hein? Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui 2 hosts. Eu estou num terceiro host aqui conectado no Hyper-V Host 1, no Hyper-V Host 2. O Host 2 é meu servidor principal, o Primary Hyper-V Replica. Esse é o servidor que eu tenho as minhas máquinas rodando. O Hyper-V 1 é o meu servidor o Secondary Hyper-V Replica. Ele vai ser usado aqui só quando o servidor principal estiver fora do ar. Então, eu tenho 3 máquinas aqui já utilizando o Hyper-V Replica, está funcionando aqui sem problema nenhum. Eu tenho aqui uma outra máquina virtual rodando sem o Hyper-V Replica. Então eu vou habilitar aqui para vocês verem como é que funciona. Enable Replication. Vou colocar aqui do servidor 2, eu quero que replique para o servidor 1. Eu já posso clicar em Finish e já começa a replicação. Mas vou mostrar aqui para vocês a opção de replicação usando HTTP, utilizando a autenticação Kebers, aqui precisa de Active Directory. Para aquele exemplo que a gente tem um outro lugar que não seja uma estrutura do seu domínio, a gente pode usar HTTPS para os certificados. Legal? Aqui eu consigo escolher quais discos eu posso replicar. Essa é uma estrutura legal aqui, por exemplo, se você tiver uma máquina virtual que tenha muito acesso à memória, a gente cria um disco aqui só para memória. E a gente não replica aquele disco, um disco de memória, como é que se diz, o disco onde a gente tem a memória virtual. Um outro nome, page file, o arquivo de paginação. A gente pode aqui não escolher de replicar o arquivo de paginação, isso é interessante. Aqui é
é histórico de recuperação. Aqui, o pessoal acha que esse é o intervalo de replicação. O intervalo de replicação não é configurável. Acontece de 5 em 5 minutos. Tá? Então, essa replicação é com base no HD virtual. Portanto, não importa o que você tenha na máquina virtual sendo executado. Não precisa ter integration components, o Hyper-V não quer saber o que você tem lá rodando. Então, aquilo não é configurável. Tá? Isso aqui, você pode escolher aqui de replicar as informações incremental de, sei lá, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. E essa opção que você tem de recuperar a máquina virtual com base nos últimos 4 recovery points. O recovery points é como se fosse um snapshot. Vamos supor que o meu servidor primário esteja fora do ar. O secundário, eu posso escolher qual recovery point eu quero restaurar de acordo com o limite que eu especificar aqui. Isso é legal quando você, por exemplo, tem um vírus. E aí o seu desastre recovery vai para o ar, porque o vírus foi replicado para o seu servidor de recuperação também. E aqui a gente consegue recuperar de acordo com o número que você especificar ali. Vou colocar aqui só o último. E a replicação inicial, aqui é a flexibilidade que a gente estava comentando, de você conseguir copiar isso numa mídia externa, um HD externo, sei lá, uma fita de backup, mandar para esse lugar que você quer criar como sua recuperação, seu disaster recovery site, e aí você consegue recuperar como uma estrutura, uma replicação local. Você pode agendar aqui também. Vou começar agora. Finish. Foi franguíssimo minha. Tinha que ter uma falha aqui, né? Que a máquina está em execução. Tem que desligar a máquina para fazer a replicação acontecer. Então vamos de novo aqui, como eu falei, ó, só coloco no servidor, next, finish. Pronto. Não desligou ainda. Ok. O Tango está aqui do meu lado. Consigo pressentir isso. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Application. Está habilitado os dois servidores. Não precisa ser nos dois, mas para fazer o Planet Failover Test, a gente precisa daquela opção ali. Vou tentar mais uma última vez para a gente não perder tempo aqui. Eu fiz isso agora há pouco naquelas 3 máquinas virtuais que funcionam sem problema nenhum. Certeza que foi. Eu não acendi as velas para os deuses das demos. Mas eu vou mostrar as outras demos aqui. Vocês vão ver que elas funcionam, meu. Olha só. Esse já está funcionando. E aqui em Replication, a gente tem as opções de Planet Failover. Eu consigo ver um relatório aqui de como está funcionando a replicação. Então eu consigo ver que está tudo funcionando. Os últimos 5 minutos antes da demonstração, estava tudo funcionando. Agora do Satangor, eu falei, se ele pega no teu pé, não adianta fazer nada. Eu não vou nem querer fazer o troubleshooting aqui, mesmo que tenha tempo. Então, simplesmente deixe de lado. Aqui eu consigo fazer o Planet Failover. Aqui uma outra também está, a máquina tem que estar desligada. A máquina, vou pagar mais meio aqui e vou tentar fazer o Planet Failover. Então, ó, eu preciso fazer uma manutenção nessa máquina, eu preciso fazer com que essa máquina seja startada no outro servidor, no servidor de réplica. Aqui a gente consegue fazer a estrutura de replicação para o servidor e a máquina vai estar startada lá do outro lado. Aqui, ó. Então, como é que funciona se a máquina, o servidor primário cai? Se o servidor primário cai, você vai ter que fazer a inicialização manual da máquina. E a replicação, ela é compactada e ela é gerenciada, ela é preparada para um ambiente de baixa performance em relação à rede. Então, como eu falei, você pode ter uma estrutura de comunicação entre esses dois servidores, não importa onde eles estejam, você pode ter uma estrutura de comunicação bem leve mesmo assim, e ele continua mandando replicação sem nenhum problema. Até, sei lá, fazer um teste com esse cara para ver como é que funciona. Mas uma demonstração que a gente viu lá no TechEd North America, o pessoal fez uma demonstração de migração de um servidor instalado num tablet para um outro
utilizando uma placa de rede wireless. Foi bem interessante. Aí você pergunta, pô, legal, né? Eu tenho essa máquina aqui no servidor aqui de São Paulo, eu estou fazendo replicação para o Rio de Janeiro. São redes diferentes. Então, quando essa máquina startar lá na rede do Rio, ela vai startar numa rede totalmente diferente daqui. Então, olha só, quando você habilita o replication na máquina... Ô, Alexandre, eu acho que o seu microfone não está no mundo, cara. Não está escutando o pessoal falar aí. Valeu. Então, olha só, aqui em Network Adapter, a gente consegue colocar qual é o IP que a máquina vai ter quando o failover acontecer. Então, se caso você precisar startar a máquina, vai falar, ó, quando você startar, você vai ter um IP da rede do Rio. Então, aqui a gente consegue colocar essas opções, já pensando nesse disaster recovery. Então, como eu falei, os caras pensaram em tudo, pensaram de uma forma simples, fácil, flexível e de baixo custo. Então, a gente consegue ter uma estrutura de disaster recovery para ambiente virtual, não importa o que você esteja rodando lá, e o negócio, como eu falei, é um negócio profissional, um negócio que show de bola, não é qualquer coisinha que o pessoal fala, disaster recovery, backup, já era. A gente consegue fazer um negócio aqui bem interessante. Vamos falar sobre a mobilidade das máquinas. Do Windows Server 2012, perdão, pessoal. A gente tem alguns recursos aqui que foram aprimorados e umas outras novidades. O Live Migration, como todo mundo conhece, que seria a opção de você mover um servidor virtual de um host, um cluster para o outro, sem nenhum downtime, ele continuou mesmo, só que ele foi aprimorado, a performance está muito melhor, ele está, se não me engano, 8 vezes mais rápido, e ele suporta agora Live Migration paralelo. Você consegue ter Concurrent Live Migration. Você consegue ter, por exemplo, sei lá, não tem limite para falar a verdade, o limite é com base no seu hardware. Você fala, eu quero pegar essas 30 máquinas virtuais e eu quero migrar para aquele host. Então, o limite vai ser sua placa de rede. E o Hyper-V ele está preparado para descobrir isso. Então, ele não vai tentar migrar as 30, ele vai tentar perceber, verificar se a sua placa de rede suporta. Ele vai mandando, até ele ver que está indo. Aí, quando ele vê que a placa de rede está abrindo o bico, aí ele começa a diminuir, ele começa já a esperar as outras finalizarem. Então, ele tem uma segurança em relação a isso. Live Migration utilizando o SMB. O SMB, no Windows 2012, ele tem a versão 3.0 agora. E você consegue criar uma máquina virtual rodando no servidor de arquivos. E você consegue fazer com que essa máquina virtual seja migrada de um host A para o host B, e a estrutura dela está numa pasta compartilhada na rede. Então, o mais legal é quando você precisa montar um ambiente teste, por exemplo, um ambiente de baixa performance, você pode utilizar a placa de rede mesmo, a pasta de rede mesmo, pasta compartilhada como storage. O Live Storage Migration faz com que você consiga migrar a sua storage de um disco para o outro. Isso é legal porque às vezes a gente tem problema de espaço em disco, ainda mais naquele exemplo que a gente falou de disco dinâmico. A gente cria vários discos dinâmicos, o disco está cheio e a gente não consegue perceber quando que isso acontece. Você consegue mover para um outro disco, outro volume, com a máquina também em produção. E a gente consegue agora o Share Nothing Live Migration. Seria a opção de você mover a sua máquina virtual de um host para o outro, somente com a placa de rede também. Ele move storage, move memória, move tudo de um host para o outro, sem necessidade de um cluster. Vou ter uma demonstração, se Deus quiser, daqui a pouco sobre isso também, vocês vão ver como é que funciona. Falando sobre aquele exemplo de SMB, sua máquina virtual rodando em SMB. Então, basicamente, você tem lá suas máquinas virtuais. Nossa, não está usando para usar meu pente aqui não. Legal, você tem suas máquinas virtuais lá, e ela, na hora que você criar, dá uma olhada aqui, ó, você vai criar ela, o HD, na rede. Essa pasta compartilhada só precisa de full control para o usuário que está criando essa máquina virtual e para a máquina, para a conta da máquina onde essa máquina virtual está sendo executada. Então a conta da máquina precisa ter full control naquele compartilhamento. Só isso.
full control de compartilhamento de segurança. A máquina virtual pode ser criada nesse compartilhamento de rede e a gente consegue fazer as opções, como eu falei, de share nothing live migration. A gente consegue mover uma máquina de um host para outro, como se fosse um cluster, mas utilizando um SMB ao invés de cluster. Para quem gosta de cluster mesmo, você consegue criar um cluster usando uma face de rede, com os milagres dessa nova versão da SMB. Aqui embaixo tem um exemplo do ForShell, de como criar essa placa de máquina virtual, UVM, nome da máquina virtual ali, e o caminho, somente especificando ali o caminho na rede. Então essa é uma configuração bem interessante, uma opção bem legal para pequenos e médios clientes e para quem precisa fazer ambiente de teste. Antigamente tinha que usar aqueles, como é que se diz, emuladores de storage. E agora a gente consegue utilizar uma parte de rede qualquer na rede para criar um ambiente com alta disponibilidade. Live Storage Migration, como isso funciona? Como a gente consegue mover uma storage de uma máquina, de um disco para outro, ou de uma máquina para outra. Isso também se aplica para o Share Nothing Live Migration. Então, isso é o que acontece. Quando você clica na máquina e clica para mover a storage, a primeira coisa que o sistema vai fazer no sistema de destino, no host de destino, ele vai criar um VHD lá também. Sem nenhum downtime, ele suporta aquele ODT, perdão, o Offload Data Transfer, ODX, e ele vai fazer com que isso seja mais rápido, muito mais rápido se você tiver o ODX habilitado. Então, a primeira coisa quando você vai lá no Wizard, Move, ele vai fazer a criação de um HD na sua máquina destino. E ele vai começar a replicar as informações dessa máquina destino. Toda a escrita ainda está sendo feita no HD de origem. A partir de um certo tempo, de uma certa porcentagem, ele vai começar a gravar os dados nos dois HDs. Então você tem que tomar cuidado, por exemplo, se você for querer mover a máquina do disco C para o disco D na mesma partição. Você vai ter pouca performance, porque ele vai criar um outro HD. E você também pode ter problema em disco. O cara, por exemplo, a gente teve um cara que mandou e-mail e falou: pô, Leandro, tentei fazer um Live Storage Migration de uma pasta A para uma pasta B no mesmo disco, e eu estava com problema de espaço no disco e não funcionou. Eu falei: aí sacanagem também, né, cara? E aí vocês entenderam por quê? Porque ele cria um HD, ele começa a replicar, duplicar o seu HD existente. Então, nesse caso aqui, depois que, que ele percebe que você tem as informações idênticas nos dois HDs, aí ele corta a gravação no HD de origem e começa a gravar somente no HD de destino. Depois disso, ele apaga o HD de origem e você tem a máquina migrada lá para o seu novo host de destino. Vamos ver como isso funciona aqui. Deixa eu ver se a minha máquina... foi a mesma máquina que eu usei, que deu pau agora há pouco na minha demo. Agora eu vou tentar de novo. Então, olha só. Quando a gente clica na máquina, botão direito, o que eu vou fazer aqui, deixa eu ligar ela aqui, eu vou mover essa máquina. Vou tentar esse outro ali, porque aquela ali já está lixada, o Satan já pegou ali. Eu vou mover essa máquina aqui do servidor 2 para o servidor 1 em produção, e sem nenhum downtime. Vou mover a máquina virtual e todos os HDs dela também. Esse é o Share Nothing Live Migration. Esse não é o Storage Migration. Deixa eu mostrar para vocês a diferença entre eles. Quando a gente clica aqui em Move, Next, essas são as diferenças entre Share Nothing Live Migration e Storage Migration. O primeiro é o Share Nothing Live Migration. O segundo é quando a gente quer mover somente a storage, somente os dados, os HDs da máquina virtual. Então é o mesmo wizard para usar as duas opções. Primeiro, Share Nothing Live Migration, o segundo, Storage Migration. Vou usar o primeiro aqui, Hardcore, para mover a máquina para o outro host. Então aqui, eu vou mover para o servidor Hyper-V Host 1. Legal. Eu quero mover todos os dados da máquina para uma localidade simples. Posso escolher também quais são os lugares que eu quero mover, se eu tiver mais que um HD, por exemplo, ou se eu quiser mover a configuração para um HD, um disco, a discos virtuais para
uma outra localidade. Agora eu vou escolher o destino. Legal. Next. Finish. Ah, meu. Tá de brincadeira, viu? Deixa eu logar aqui. Ah, esse já sei porque é. Mas deixa eu fazer a primeira demonstração para explicar para mim depois. Mas mesmo assim, tem que ver aqui que, como eu falei, eu não acendi as velas hoje. Legal. Vou explicar para vocês daqui a pouco, se funcionar, é lógico. Destino. Legal. Como eu estou utilizando a autenticação integrada ao Windows, eu tenho que fazer essa configuração, eu tenho que iniciar essa migração do servidor de origem. Então eu estava fazendo para um servidor remoto, eu estava tendo problema de autenticação. Agora está funcionando, a máquina está em produção aqui, e ele está movendo todos os dados, fazendo todo aquele procedimento que eu mostrei para vocês agora há pouco, criando um HD lá no destino, começando a gravar nos dois, aí depois ele corta somente para o servidor de destino. E se eu for fazer isso de um outro servidor, a autenticação vai falhar. Então aqui eu tenho que iniciar para o servidor de origem a migração. Então depois que migrado, estou migrando aqui os SharePoint 1. Então se nem SharePoint, ele vai estar em execução ali. Eu criei uma máquina pequena ali, não tinha nem sistema operacional instalado. Acho que não deva demorar muito. Mas mesmo assim a gente depois dá uma olhada no resultado. Mas, pelo menos funcionou. Agora. Então, deixa eu só voltar aqui ao PowerPoint. Só um minuto, pessoal. Legal. Então, movendo aqui para o finalzinho da nossa demonstração, falando sobre o Hyper-V Server 2012. Junto com o Windows 2012, agora que foi lançado também o Hyper-V Server 2012, a nova versão do Hyper-V Server. Para quem não conhece, o Hyper-V Server é a versão gratuita do Hyper-V. O Hyper-V, o Windows Server 2012 Hyper-V, ele é uma role do Windows Server 2012, então você tem que comprar o sistema operacional para ter o Hyper-V. O Hyper-V Server, o download é gratuito, você consegue baixar, e ele tem, ele tem tudo que tem no Hyper-V normal. Não tem nada que você não tenha no Hyper-V normal. Para falar que você não tem nada, a única coisa que você não tem no Hyper-V Server é a interface gráfica. Então ele é feito para ser gerenciado através de um outro servidor. Ele é um servidor Hyper-V com todas as funcionalidades, todas as novidades que vocês viram do Hyper-V, ou que vocês irão ler sobre o Hyper-V. Então, é muito legal para ambientes que você tem, por exemplo, eu tenho 5 servidores de Hyper-V e eu tenho várias máquinas Linux lá. Então você pode, ao invés de pagar 5 licenças do host, você paga só 4 e nessa quinta máquina você consolida as suas máquinas Linux. Para quem precisa de ambiente de VDI também é uma boa opção Hyper-V Server. E para quem for ser um host, para quem tiver uma public cloud, você não vai oferecer licença, você vai oferecer serviço. Então, para esses fornecedores também, o Hyper-V Server é muito legal. Então, se você quiser utilizar o Hyper-V lá na sua rede, simplesmente baixe o Hyper-V Server, você pode instalar o Hyper-V Manager no outro Windows. O único problema aqui é que tem que ser o Hyper-V Manager do Windows 8. Então, você não vai conseguir utilizar o Windows 7 ou o Windows Vista para gerenciar esse Hyper-V, mas você pode gerenciar por um outro servidor com o Windows Server instalado, instalação normal com um Hyper-V Manager. Aqui, ó, só a demonstração, as diferenças de 2082 para 2012, os limites. Então, como eu falei, menos processadores, 64 processadores com máquinas virtuais, 4 teras de memória na máquina física, 1 tera de memória por máquina virtual. Você não paga aqui nada em relação à memória nessa máquina virtual. E todas as outras funcionalidades, Live Migration, Share Nothing Live Migration, Remove FX, Storage Space, máquina virtual rodando em servidor de arquivo, todos os outros recursos vocês vão ter também no servidor de Hyper-V Server. Legal? Outra coisa legal, vocês devem estar pensando, pô, tem um ambiente aqui já existente,
não quero comentar, né, mas pô, tem o VMware aqui, estou pagando uma continha legal aqui em relação à memória. Eu quero testar o Hyper-V, eu quero ver como é que funciona, mas eu quero fazer o teste das minhas máquinas aqui. Ou não, eu quero migrar logo tudo para Hyper-V. Então, o Virtual Machine Converter Beta, ele vai fazer, não é um servidor, porque ele é bem pequeno, é 4 MB, ele cria uma estrutura para você no servidorzinho lá, e você consegue pegar suas máquinas no VMware e migrar para o Hyper-V. Praticamente toda a migração é desassistida, você só coloca lá as opções que você quer, ele converte suas máquinas, todas as configurações, disco, processador, configurações que você tem no VMware que são compatíveis no Hyper-V, ele vai migrar tudo e vai habilitar tudo isso para você no servidor de destino. Legal. Essa estrutura, a interface gráfica dele também é bem interessante e, como eu falei, ele é somente 4 MB e ele consegue fazer toda essa conversão para você de ambiente VMware para Hyper-V. Então, se você quiser fazer um teste, faz um download lá, é gratuito essa versão e para quem está pensando em fazer esse tipo de migração, é interessante. Ele consegue fazer todas essas opções de migração em questão de minutos, sem muita complexibilidade, que é o que mais importa. Bom, próximos passos, o Windows Server 2012 Trial, eu acho que 180 dias, se não me engano, está disponível, vocês conseguem fazer o download dele lá. Treinamentos gratuitos, tem vários treinamentos já disponíveis do Windows Server 2012. Treinamentos de Private Cloud, vocês têm em 2012. A gente está para lançar também o Microsoft Virtual Academy para Private Cloud com System Center, então fiquem de olho aí para as novidades. O blog do Windows Server também tem algumas novidades lá sobre o Hyper-V. E aqui, só para a gente continuar aqui, acho que a gente vai ter muitas perguntas, porque o Alexandre já mandou bala em tudo aqui, mas se você tiver alguma pergunta agora, enquanto eu deixo nossos contatos aqui disponíveis, fiquem à vontade. Tá? Eu vou dar uns 3, 4 minutinhos, a gente passou muito do tempo, queria pedir desculpa. Vou deixar um tempinho aqui para a gente fazer responder algumas perguntas. Alexandre, se você quiser sair, cara, desculpa pela demora, mas se você quiser sair, a gente pode finalizar agora, tá? Bom, vou ficar aqui respondendo umas perguntinhas, bem pouco mesmo, coisa de 2, 3 minutinhos. E, enquanto isso, galera, o site com a lista de todos os webcasts que a gente está fazendo do MVP IT Showcast, é esse link aqui, tá? Então, dê uma olhada lá, bit.ly, MVP Showcast. Vocês têm lá todas as informações, agenda, links, todas as informações lá sobre o nosso evento. E ele vai até dezembro, então a gente vai estar até dezembro com 3 webcasts por semana. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, muito webcast. Eu vou entrar em muito mais detalhes sobre essas informações que vocês viram aqui. Se não me engano, amanhã a gente tem um webcast sobre novidades do Windows 2012 com o Paulo Santana. Esses são os nossos contatos, o meu e do Alexandre. Então, nosso Twitter, nossos blogs. Esse, como eu falei de novo, é o meu blog em inglês, mas tem um link lá para o meu blog em português. Eu queria agradecer a galera que ficou até agora. Muito obrigado mesmo. E dá uma olhada aqui, algumas perguntas que o pessoal possa ter. Enquanto isso, Alexandre, você quer falar alguma coisa aí, cara? De novo, obrigado aí pela sua paciência de ter ficado até agora. Obrigado pelo help aí. Nada que isso, Leandro. Realmente, parabéns aí pela apresentação e, pessoal, se precisar de alguma ajuda, é só falar com a gente aí, mandar um e-mail, postar aí, procurar a gente no Facebook, no Twitter, que a gente vai tomar o prazer em responder. O Hugo está perguntando se o site está fora. Hugo, o site está funcionando, cara. Deixa eu ver aqui. O site está no ar, tanto em inglês quanto em português. Se você não conseguir acessar usando aquele link ali, vamos ver se consigo colocar aqui o http ms.congresso.com/ms.
o nome da nossa comunidade. E não sei se vocês conseguem ver aí o texto aí. Rovão, meu, ó, o Rovão aqui, legal. Valeu, Rovão. Obrigado pelo help aí, pelos parabéns, cara. O Rover, eu acho que ele tá com uns 10 webcasts sobre Exchange. Então, para quem quiser ver tudo sobre Exchange 2010 e as novidades do Exchange 2013, acompanhe aí a agenda que o Rover vai estar falando, vai estar passando uma porrada de coisa aí. Então, se não me engano, essa semana já tem um webcast de Exchange. Sim. É, legal. Deixa eu ver aqui. Tem uma porrada de perguntas, cara. Você trabalhou pra caramba aí, Michel. Que nada. Mó prazer, Ismael. Bom, eu vou continuar aqui. Deixa eu só finalizar a gravação aqui, cara, pra não ficar tão grande o vídeo. Então, a gente já finaliza aqui.